Eu agradeço de coração assim a recepção da família, a forma como eles nos receberam, e também agradeço o carinho e a atenção dos irmãos. Nós temos feito assim realmente boas amizades, e ainda que a gente tenha observado, como disse o querido ali, que não dá para todo mundo pensar a mesma coisa, né? Mas pelo menos temos a certeza de que todos nós que aqui estamos fomos salvos pela graça soberana do nosso Deus. Amém? Portanto, falar desse tema nos dias de hoje é um desafio, já que existem posições diferentes, divergentes, quanto aos ramos da doutrina da graça. E desde que o iluminismo, com a renascença, jogaram aquela bomba filosófica no mundo, em que o mundo foi secularizado por estas ideias, e que o mundo passou a visualizar a vida, as questões relacionadas ao âmbito espiritual, da forma do ponto de vista humano. Então nós saímos do teocentrismo para o antropocentrismo. O que é isto? É que antes nós tínhamos a visão das coisas a partir da religião, interpretava-se a vida a partir de Deus. Hoje em dia, olha-se a partir do homem. Mudaram conceitos de linguagem, a prática de certos princípios e até a maneira de se interpretar a vida e os conceitos humanos. E o resultado é que nós temos uma secularização, e esta secularização do mundo tem adentrado no seio das nossas igrejas e, sobretudo, tem, de certa forma, pervertido algumas doutrinas básicas das Escrituras que anteriormente nós não tínhamos. Se os irmãos analisarem os primeiros 500 anos da história, os irmãos vão ver que certas atitudes com relação ao homem que escolhe, que determina, que direciona todas as coisas, praticamente não existia. Dava-se glória, louvor e culto a um Deus totalmente soberano. Como disse o pastor Laurence ontem, de fato nós não podemos pensar na questão da graça e da eleição sem que antes não tivéssemos pensado na questão da depravação. E ele foi muito feliz ontem com relação à depravação total. E quando eu olho para Romanos capítulo 3, a partir do verso 10 até o verso 23, que é um trecho conhecidíssimo de todos nós podemos chamar a atenção ali para os irmãos para um princípio chamado princípio da inutilidade. Que quando o pecado adentra a vida humana, esse ser humano se torna inútil em todos os sentidos. E aí, com isso nós temos essa morte espiritual, essa incapacidade do homem de poder chegar até Deus. E se os irmãos lembrarem da morte de Cristo e o rasgar do véu, podem compreender melhor e podem pensar naquilo que eu tenho em mente. Sei que de fato é uma matéria difícil, porque a meu ver é uma matéria revelada. Deus não deu essa matéria a todos os homens. Por isso que alguns de nós tenta de todas as formas inculcar, trazer com maior quantidade de detalhes, mas humanamente falando é impossível fazer com que o homem atinja tão grande conhecimento, adentrar naquele pensamento divino de que antes da fundação de todas as coisas, Deus no seu projeto geral tem a intenção, o desejo e o ato livre diante de todo o seu poder, de toda a soberania, de escolher um povo para si. Quando Paulo escreve uma das mais belas cartas que eu conheço, ele diz que no coração de Deus, ele não só olha para seres humanos como nós, mas ele considera esses seres humanos especiais, designa-os para o ministério, mas depois em Gálatas 1,15 ele diz que tudo isto de fato ele assim o foi, porque Deus o escolheu antes de que ele nascesse. Interessante que nós podemos notar que Paulo não conhecia Ananias. Ananias também jamais
Poderia imaginar que ia se encontrar pessoalmente com Paulo, uma vez que ele o temia. Ele mesmo diz: esse homem aí tem aterrorizado o teu povo. E Deus olha para ele: não, eu estou te mandando ir lá, porque este é para mim o quê? Um instrumento escolhido. Não sei que é uma matéria difícil, não vou esgotar todo o assunto hoje, e não quero também aqui fazer o papel que é do Espírito Santo, mas eu quero pedir uma coisa a você. Se você não tem total compreensão dessa doutrina, eu também não a tenho, eu a estudo até hoje. Eu peço que você desarme seu coração. Conversava com um irmão, ele disse que um dia receberam um livro, e mal passou da introdução do livro, ele abandonou o livro, e algum tempo depois, ele veio descobrir que o livro era uma maravilha, né, irmão? Então, de imediato, peço que você não tire conclusões apressadas. Vamos aguardar chegar até o final, em que nós vamos orar e pedir a graça e a direção de Deus para aquilo que vai ser dado. Como eu disse aos irmãos, esta doutrina de fato é difícil, mas eu quero chamar de atenção. Uma doutrina bíblica, queridos, ela não pode ser ensinada se ela não conseguir calar os objetivos a que se propõe. Uma doutrina bíblica não pode ser pregada se ela não sanar todas as interrogações diante dela. Portanto, tudo aquilo que divagar para a mente humana e para as questões humanas, se aquilo que você aprendeu até hoje, você não obter resposta nas Escrituras, não corra para seres humanos. Cuidado com os formadores de opinião, porque muitas vezes nós seguimos aquela teoria Gabriela. Sabe como é que é aquela teoria Gabriela que o Jorge Amado ensinou? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim. No Evangelho de Cristo não existe esse princípio, não existe esse modo de agir e de pensar. O Evangelho de fato transforma, e quando Deus quer de fato abrir a mente, Ele assim o faz. Se os irmãos olharem, vez por outra nós encontramos nas Escrituras assim: abriu a mente dos discípulos para eles compreenderem plenamente as Escrituras. Esta deve ser a nossa oração, de que Deus abra as nossas mentes nesse local e nesses momentos especiais que estamos passando aqui nesse momento. Só a Ele devemos toda a honra e toda a glória. Efésios capítulo 1. A partir do verso 3 até os versos 11. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor de sua glória, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Vamos orar. Nosso Deus, acabamos de ler a Tua palavra. Todavia, ela só será explícita e entendida por nós se o Teu Espírito direcioná-la aos nossos corações e às nossas mentes.
Rogamos que Tu sejas conosco, principalmente com o servo que fala contigo, que Tu não nos deixes sozinhos, apenas fazendo um discurso teológico, mas que o que proceder da nossa boca tenha a direção do Teu Espírito e venha, Senhor, transformar as nossas mentes, enriquecer o nosso conhecimento e, sobretudo, reconhecer a nossa posição de servos e glorificar a Ti. Pois é em Teu nome que nós oramos agradecidos, Senhor. Amém. Queridos, diante de tudo que falamos, seja como for, a doutrina da graça, nós temos que reconhecer que a Bíblia, ela apresenta, desde o Velho até o Novo Testamento, em todos os seus escritos mais importantes, a questão da eleição. É um fator fundamental e não dá para fugir dele. E se nós pudéssemos conceituar esse texto, esse tema, a questão da eleição, nós teríamos que procurar vários lexicólogos e ir atrás de muitos dicionários, mas de uma forma bem simples. A Bíblia coloca tanto a questão da eleição, depois vem a questão da escolha e depois vem a questão do separar. Então, são termos comuns aos nossos dias. E aí, o que é eleição? Então seria o ato de escolher um indivíduo ou um grupo de pessoas para um propósito ou um destino, de maneira bem simples. Quando se pensa no separar entre a espécie. Quando se pensa em selecionar para uso, Paulo diz que Cristo veio ao mundo remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Agora, basicamente, a meu ver, a Bíblia apresenta 5 tipos de eleição. Há mais detalhes com relação a essas escolhas de Deus. Mas se nós olharmos para as páginas das Escrituras, nós vamos ver com clareza que dentre todas as nações da terra, Deus escolheu Israel. Durante séculos, Israel foi a única nação que conheceu e adorou o verdadeiro Deus. Se você quiser conferir, leia Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 e 7. Quando Deus diz que de todas as nações que há sobre a terra, Deus escolheu apenas Israel. E não os escolheu porque eles eram o maior, o mais belo, o mais importante dos povos. Escolheu porque Deus os amou. Deus direcionou esse amor a Israel e assim escolheu. Nós vamos ver também que quanto à questão dos anjos, há uma eleição também para os anjos. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21, Paulo diz: conjuro-te perante Cristo Jesus e os anjos eleitos. Esses anjos que permaneceram fiéis no determinado propósito que Deus os criou, não foi porque eles tiveram também essa liberdade de escolha ou esta prerrogativa de santidade, mas foi porque Deus de fato os escolheu e os preservou. Nós vamos ver também que a Bíblia apresenta a eleição de Jesus Cristo como Messias. Quando se fala na questão teológica da economia da Trindade, nós vamos ver que na questão dos três, Pai, Filho e Espírito Santo, Cristo é o escolhido para ser o Messias, e Lucas 9, 35 vai nos dizer isso com letras bem claras. Nós vamos ver também que a Bíblia apresenta a eleição para um determinado serviço, para um ministério, para algo específico vindo da parte de Deus. E aí nós vamos poder entender a questão da escolha de Moisés. Os irmãos podem consultar em Êxodo, capítulo 3, versículo 10. Nós vamos entender a escolha de Paulo, dos demais apóstolos, e assim sucessivamente. Nós vamos ver também que a Bíblia apresenta a questão da eleição para a salvação. Agora, quando nós olhamos esses demais pontos passados, Israel, Cristo, parece que isso não toca ninguém, não fere ninguém se incomoda com isso. Mas quando nós partimos para o ponto da eleição para a salvação, isto fere, isto cria interrogações, dúvidas
As pessoas se machucam porque, a princípio, esse é um ponto que fere com o antropocentrismo que habita a alma humana. O eu mexe comigo. E tudo aquilo que mexe conosco, nós nos incomodamos. Mas se os irmãos olharem Romanos no capítulo 9, que é um texto belíssimo, e a partir do verso 11, Deus já começa a dizer que os gêmeos, ele está falando de Jacó e Esaú, eles não eram nem nascidos e nem tinham praticado obra nenhuma para que o propósito de Deus quanto à eleição, a escolha deles prevalecesse. Já lhe fora dito, já fora determinado, o mais velho será servo do mais moço. E aí Paulo vem fazendo, discorrendo sobre o tema, e de forma profunda. Quando mexe com o ser humano, alguém diz assim, mas isso é injustiça da parte de Deus. E aí Paulo vai e diz, porventura a injustiça da parte de Deus? Paulo invoca a soberania de Deus e diz, de modo nenhum. Pois ele diz, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem eu quiser ter compaixão. Paulo diz logo, tem ele de misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Verso 16, assim pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas depende de Deus usar e derramar o que? A sua misericórdia. Homem se ofende, mexe com ele. No versículo 20, Paulo diz assim, quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode a coisa. Hoje eu estou assim, bonito, roupa nova, calça nova, sapato novo. Minha igreja disse, nós vamos comprar tudo isso para você. E eu perguntei, as minhas estão feias e velhas? Disseram, não, mas você tem que ir lá bonito. Eu falei, pelo menos alguma coisa vai ficar, a imagem, né? Mas dá uma olhada como é que nós nos apresentamos, né? Passa no espelho, gasta um tempão no espelho. Os homens ainda se acham os mais bonitos da história, né? Mulher ainda não mudou ainda, o maior sonho da mulher é casar e ter filhos, né? Mudou. Mas nós nos achamos belíssimos. Mas Paulo diz assim, porventura pode a coisa. A coisa formada perguntou para quem o fez, por que me fizeste assim? Irmãos, uma vez um pastor chegou de Belém e disse, você não tem cabelo de pastor. Você não tem cara de pastor. A gente sempre ouve isso lá no seminário, né, pastor? O Aldenir não tem cara de pastor. E eu pergunto, como é que é a cara de pastor? Tem que ser cara do Laurence, por acaso? Como é que é cara de pastor, né? Mas, então, porventura, né, pode a coisa reclamar, e eu ia reclamar do meu cabelo. Aí começaram a criticar, eu falei, tá legal. Cheguei num salão de beleza, chamei a cabeleireira e disse, minha senhora, tem jeito isso aqui? Ela disse, tem. Me deu uma revista, escolha aí o modelo que você quer. E eu fui lá, olhei, esse aqui tá legal, bem lisinho, penteado para trás, aquele negócio todo, né? Para salientar a testa. Tem gente que fala de careca, na realidade não existe careca no mundo, existem pessoas com a testa maior do que as outras, né? E ela fez aquele trato e eu gastei uma grana que eu não tinha. E fui para casa feliz da vida. Agora eu estou com cara de pastor. O tempo passou, no dia seguinte eu tomei banho e ela disse, não molha hoje, só amanhã. Eu falei, tá legal. No dia seguinte, quando eu molhei, fez assim, ó. Eu botava para cá, faltava aqui, puxava para cá, não tinha jeito. Aí cresceu de novo normal, eu digo, agora vai ficar assim, até o jeito, né? Não tem como eu reclamar porque me fizeste assim. Aí ele diz, não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de iras preparados para quê? Para perdição, a fim de que também desse a reconhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, aos quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então é impossível negar isso.
Irmãos, o grande problema nosso é que nós conhecemos as Escrituras por partes. Nós decoramos certos versículos interessantes. Vocês querem ver uma coisa? Mateus 11, 28, como é que é? Vinde a mim todos... todo mundo sabe disso. O problema é que o que tem em cima, né? Acima dele diz que Deus ocultou de uns e revelou a outros. E que, de maneira soberana, Deus revela a uns Cristo e a outros não. E ainda diz, porque assim foi do teu agrado. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aquilo que temos em termos de revelação de Jesus Cristo foi porque Deus soberanamente nos revelou. Senão nós não teríamos chegado até aqui. Esse é um aspecto importantíssimo da questão da eleição. Agora, irmãos, quais são os principais aspectos da eleição que merecem a nossa atenção? Primeiro, a eleição é um ato decretivo de Deus, é um decreto soberano de Deus. Isso está no versículo 5 de Efésios, que nós lemos. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus assim decretou nos escolher em Cristo. E quando nós olhamos para as páginas das Escrituras, nós vamos ver que os homens cumprem livremente os decretos de Deus. Há um decreto sobre a nossa eleição, mas eu cumpro livremente isto, eu não sou forçado de maneira nenhuma a fazer isso. Quando nós olhamos para Faraó, negado diz assim, né? Deus endureceu o coração de Faraó, mas não foi só de Faraó não, tem tantos outros exemplos na Bíblia. Se você ver, você lê Deuteronômio, né? Você vai ver lá um rei chamado Sion, rei de Esbom, que Deus endurece o coração dele para não deixar o povo passar por suas terras, a fim de que Deus destruísse aquele homem. Então, queridos, os homens cumprem livremente os decretos de Deus. Quando os irmãos olharem, eu quero que vocês vejam Atos 4, por favor. Versículos 26 a 28. A turma está lá, se levanta contra Cristo. E aí o texto diz: levantaram-se os reis da terra, as autoridades se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, que verdadeiramente se levantaram contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentil e povos ou nações de Israel, para fazerem o quê? Tudo que a tua mão e o teu propósito o quê? Predeterminaram. Agora, quando você chega em Mateus 27, 25, você vai ver o quê? O povo conscientemente diz assim: caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse inocente. Então, o decreto soberano e o poder de Deus é tamanho que nós cumprimos, seres humanos, livremente este ato de escolha, de seleção de Deus, porque a eleição é um ato decretivo de Deus. Segundo, a eleição revela o plano gracioso de Deus em resgate do seu povo. Mateus 1, 21, o anjo diz: a virgem dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. E aí, irmãos, é interessante pensarmos nisso, porque vem a questão desse plano gracioso. E se Deus planeja salvar e o homem atrapalha esse plano, aí fica comprometido a onisciência, a onipotência de Deus e os seus planos. O problema é que Jó 42, versículo 2 diz que nenhum dos planos de Deus podem ser o quê? Frustrados ou impedidos. Então, a eleição é eficaz, é impossível impedirmos, porque faz parte
deste plano gracioso de Deus em resgate dos seus eleitos. Em Isaías, capítulo 46, os versículos de 9 a 10, diz que Deus, desde o princípio, desde a antiguidade, vem concretizando esse plano, esse projeto, e ele termina o texto dizendo: farei toda a minha vontade. A minha vontade, a vontade de Deus, jamais vai poder ser impedida. O problema é que parece que nós temos hoje alguém tratando Deus como aquele velho impotente sentado na janela do céu, esfregando as mãos, desesperado, esperando que a humanidade cumpra aquilo que nós pregamos. Mas não, Ele é Senhor, Ele reina. Se os irmãos olharem livro de Apocalipse, os irmãos vão ver que o trono não está vazio, esse mundo não está fora da ordem, as coisas não acontecem fora desse plano, desse projeto de Deus. Terceira coisa, a eleição não se baseia em obras, muito menos naquela previdência divina. Tem gente que diz assim: olha, Deus olhou lá para o futuro, viu quem ia aceitar Jesus e escolheu. Irmão, isso não é escolha, isso é constatação da vontade humana. Deus olha para o futuro, constata a vontade, o desejo do homem. E como eu disse a vocês, o antropocentrismo está tão forte que hoje tem gente decretando que Deus tem que fazer o que não tem que fazer. Tem gente hoje que determina, né? Você diz: eu determino, imagine, determina Deus. Eu lembro da oração daqueles dois homens, né? Do fariseu e do publicano. O pobre do publicano não olha nem para cima, ele olha para o chão, e ele diz: ser propício a mim, pecador. Aquela mulher que entra na casa do Simão, fariseu, ela se joga debaixo da mesa, ela beija os pés, porque sabe que não pode beijar o rosto, ela lava os pés com lágrimas, porque para ela seria impossível pegar uma bacia naquele momento da história. Humilhação. Mas infelizmente nós temos vivido em dias assim, em que as pessoas parece que olham para Deus por cima dos ombros, não é no sentido de contemplar sua grandeza, mas no sentido de contemplar Ele diante desse orgulho humano, que deseja determinar não só a salvação, mas também as ações de Deus. Irmãos, tem acontecido os mais absurdos. Eu estava no gabinete pastoral, uma vez entrou um carro com uma senhora lá, e a senhora me conhecia, e ela disse: pastor, eu gostaria que o senhor orasse pelo motor do meu carro, porque o mecânico disse que ele está batendo. Eu disse: vou orar com todo prazer, passe numa retífica antes. Pastor, não é um demônio que tem no motor no meu carro? Eu falei: não, querido, lá tem pistão, mancal, biela, tem nada de demônio, né? Coisas assim, absurdo. Então, a eleição não se baseia naquilo que o homem faz ou que o homem deixa de fazer. Qualquer mérito, até de um homem tentar exercer uma espécie de fé, isso já cria obra humana. Agora, nós precisamos pensar que esta eleição, ela é em Cristo. Toda a honra e toda a glória quem merece é Ele, Cristo Jesus. A eleição também inclui o resgate do pecado, o dom gracioso de Deus, a salvação e o sustento de uma vida santa. Se os irmãos lerem 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, irmãos vão ver que o texto diz com toda clareza que Ele mesmo vai, não depois de nos ter escolhido, Ele vai nos direcionar no caminho, Ele vai nos firmar, Ele vai nos fortificar até o fim. A eleição envolve tanto a salvação dos eleitos, quanto os meios e os fins. Se Paulo soubesse o que aconteceria com ele a caminho de Damasco, eu duvido que ele iria para lá. Na mente de Paulo jamais poderia imaginar o que poderia acontecer. Ele vai em direção a um grupo de pessoas que ele julgava que estavam contra ele.
contra a lei, contra os seus princípios, contra a sua religiosidade. E ele apanha cartas para prender esses irmãos. E quando surpreendido pela graça de Deus, ele diz a Timóteo: olha, Timóteo, a graça foi maior do que eu. O meu interior é como se fossem as comportas da Itaipu, suportando aquele volume todo, aquela quantidade exagerada de água. E ele diz: mas Timóteo, a graça de Deus foi maior, e estourou essas comportas, e a graça de Deus entrou, me invadiu, abriu a minha mente, e eu compreendi que antes do meu nascimento Deus já havia me escolhido para ser apóstolo. Leia Gálatas 1,15. Você vai entender isso. Quando nós pensamos nos meios, nós vamos olhar e ver que quantos homens de Deus foram direcionados para certas situações que eles jamais imaginariam, e lá eles se deparam com essa graça salvadora de Deus. Também, irmãos, Deus escolheu os eleitos não só para a salvação, mas os escolheu também para a santificação no Espírito e fé na verdade. E aí nós não vamos ter muito tempo para discorrer essa questão da santificação, mas vamos tentar ver daqui a pouco. Nós podemos pensar numa coisa: a questão da fé tão debatida entre nós. E ontem eu estava sentado numa cadeira ouvindo, e tinha um grupo de irmãos discutindo: não, mas o homem tem fé. Não, mas não tem. Não, mas a fé é dom de Deus. Não, mas eu escolho. E eu pensei: Senhor, me dá misericórdia, porque amanhã eu tenho que tirar essas dúvidas, né? Sou eu. Mas, irmãos, Paulo fala sobre isso. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: para que sejamos livres dos homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Confira, 2 Tessalonicenses 3,2. Se esta fé não é de todos, ela é de alguém. Aí você vai para Tito capítulo 1, versículo 1. E esse texto eu quero que alguém abra e leia em alto e bom tom. Quem achar primeiro? Espada para o agora. Quem achar primeiro? Tito capítulo 1, versículo 1. Lê para mim, por favor. Tem um pastor aqui que tem voz FM, vamos lá. Voz estéreo, lá. Tito capítulo 1, versículo 1. Por favor. Tito capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento na verdade, que é segundo a piedade. Obrigado, meu irmão. Quando você pega a versão atualizada, ele vai dizer: para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Então a fé não é de todos. A fé é de quem? Dos eleitos. Aí você abre Judas, versículo 3. E lá em Judas diz assim: irmãos, né? Quando empenhava toda a diligência, aquela coisa toda e tal, ele foi desafiado a batalhar inteligentemente, diligentemente, pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. A eleição inclui isso. Fomos salvos, santificados no Espírito Santo de Deus, que nos concedeu essa fé para crermos nessa verdade. Também, queridos, a eleição é para a adoção de filhos. Nós fomos eleitos. Eu não sei quem tem filho adotado aqui, mas é uma coisa interessante, porque os adotados são os filhos do coração. Aqueles que vêm de nós não temos nenhum ato de escolha. Não dá para escolher: eu quero lourinho, olhos azuis, eu quero que nasça nos Estados Unidos, eu quero que nasça no Japão, né? Quero que nasça na Itália, né? Nós não temos. Mas o adotivo é aquele que pode ser escolhido por nós. Então os adotados são os filhos do amor. E isto acontece com Cristo, porque Ele nos amou. E a Bíblia é clara: nós o amamos por quê?
porque Ele nos amou primeiro. Parte dele, vem dele. Aí eu lembro dos casais, né? Olha assim, eu venho, que pastor bonito, né? Vou contar um segredo para vocês. Diz que ele é o único homem que o pastor Lauro se conhece que pintou o cabelo com pano molhado. Mas que casal bonito, né? A gente olha assim, vê. Nunca brigaram, né? Eu trabalho com casais também lá em Manaus. E às vezes a gente sai para pregar os casais. E uma vez eu estava pregando numa igreja e eu perguntei, né, sobre briga de casais. Estava falando sobre esse assunto. E eu perguntei: quem deve tomar a iniciativa para a reconciliação? É o homem, a mulher ou quem ofendeu? Eu acho legal isso. Quer ver? É o homem, a mulher ou quem ofendeu? O que vocês acham? Está todo mundo em cima do PS, depende, em cima do muro. Uns acham que é quem ofendeu. Não, quem ofendeu vai lá, né? Mas, irmãos, é o homem, sabe por quê? Amém. Quem foi que tomou a iniciativa na salvação? Foi Deus ou nós? Quem foi que tomou a iniciativa? Foi Ele. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Aliás, abrindo um parêntese aqui, nesse estudo, eu perguntei: tem algum casal aqui que não brigou? Aí um casal levantou a mão. Aí eu perguntei: quanto tempo vocês têm de casado? Eles disseram: 15 dias. Aí eu disse: anotem aí, vocês vão brigar, não vai demorar muito não. Depois me liga, eu dei o telefone para eles. Irmãos, esse ato de Deus em tomar a iniciativa, e devemos pensar que nós conhecemos os textos, nós temos que aprender a aplicar os textos às doutrinas. Então, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas Paulo diz que o amor de Deus é derramado aonde? Em nossos corações. Parte dele é Ele. Agora, uma outra coisa interessante é que dá uma olhada em alguém orando. Dá uma olhada. Dificilmente tem que a negada questiona a questão da soberania de Deus, mas tem que questionar. Não, Deus faz essa questão toda. Mas quando ele ora, eu nunca vi ninguém orar assim: Senhor, eu quero te dizer que eu estou aqui porque eu decidi em vir à tua casa. E eu vou cantar porque eu quero cantar. Eu nunca vi ninguém. Já viram alguém orar assim? Ninguém ora assim. Interessante que a incoerência é tão grande, porque se ora de um jeito e vive-se de outro. Professa-se essa soberania, mas não, foi eu que escolhi e eu que decidi. Agora, um fato duro na questão da eleição: toda eleição tem como consequência uma reprovação. Toda eleição, para a salvação, ela é individual e ela tem como consequência a questão de uma rejeição. Deus não intencionou salvar a todos, já que é ato dele. Agora, leia, por favor, Marcos capítulo 4 agora. Marcos 4. Versículos 10, 11 e 12. Agora eu queria que o pastor lesse, para vocês verem que vozeirão bonito. Ei, pastor, para mim, por favor. 10, 11, 12. E 12, Marcos 4. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: Irmãos, eu queria ver a turma que fala o contrário explicando esse texto. Existem pessoas que passam por cima desses pontos. Eu conheço professores de seminários que, quando recebem o livro de Efésios, a carta aos Efésios para ensinar, eles começam do versículo 12. Passam por cima de tudo isso. Os discípulos acham estranho e perguntam: por que é que tu ensinas
por parábolas. Ele diz a vocês. A quem eu escolhi pessoalmente, João, ele vai dizer, não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês. Ele diz, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora, os que foram deixados para trás. Tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que eles não venham a converter-se e haja perdão para eles. Quem quiser questionar, foi Jesus que falou. Irmãos, a eleição e a graça de Deus, ela tem um alvo, ela não cai por acaso. Eu lembro de uma propaganda que tinha na Rede Globo, um velho jogando raio lá de cima, não sei se alguém lembra. Deus não está sentado na porta do céu, lá em cima, ele vou jogar uma salvação hoje, Moravente vai cair. Você vai cair lá em Manaus ou lá em São Paulo, né? Manaus é meio complicado, porque tem muito rio lá, pode cair na água, né? Mas ela tem um alvo, irmãos. Lucas capítulo 4, versículos 25 e 26, deem uma olhada. Quando Jesus está em Nazaré, pregando, e ele quer justamente confrontar esse ego humano, e mostrar que a graça de Deus tem um alvo. O que ele diz? Muitas viúvas haviam em Serepta na época de Elias, e apenas uma delas foi Elias enviado. Correto? O próximo verso diz que muitos leprosos haviam na época do profeta Eliseu, e apenas Naamã, como é que é o nome dele? Uma vez eu fui falar nisso, um sujeito levantou e disse, não pastor, era Amã. Ele falou, vocês imaginam um leproso morrendo na forca. É duas, uma em cima da outra, né? Então tem gente que confunde Naamã com Amã. É Naamã, o Ciro, e a Bíblia determina quem é. Naamã, o Ciro. Apenas eles foram enviados para mostrar o quê? Que a graça de Deus tem um alvo. Nesse projeto de Deus ela vai atingir. Irmãos, nós conhecemos os textos, a palavra pregada ela não volta o quê? Vazia, ela vai cumprir o que Deus o quê? Determinou. Tem um alvo. Queridos, quando nós vemos aquele texto de onde mortos em delitos e pecados, essa é uma frase que define seres humanos rebeldes, alheios a Deus, escravos do pecado, da carne e do diabo, com mentes obscurecidas, avessos ao bem, impossibilitados de regeneração. Traduzindo, seres impossíveis de escolher a Deus, mas pela graça, seres escolhidos por Deus. Irmãos, a eleição tem bênção. A eleição de Deus traz as bênçãos da justificação, da regeneração, da santificação, da adoção, entre outras. Depois, com mais calma em casa, deem uma lida. Qual o significado de cada ato desse? Ontem eu conversava com um irmão que aqui está, e ele é advogado, e eu tenho um fascínio por advocacia. Eu fui pastor num município onde não tem advogado profissional, e aonde não tem advogado profissional, o juiz decreta que pessoas atuem como rábulas. E eu descobri uma coisa fantástica atuando como rábula. Grande parte dos termos que nós usamos nas escrituras são termos jurídicos. Adoção, justificação, regeneração, são termos jurídicos. E o advogado tem uma visão ampla disso, ele pode ter um conhecimento a mais. Eu estava até brincando com ele, com o conhecimento de Bíblia que eu tenho, conhecimento de advocacia dele, eu ia longe. Com essa voz eu ia mais ainda. Agora, gostaria de concluir pensando com os irmãos o seguinte: por que a doutrina da eleição vem sido deixada de lado no decorrer dos anos? A princípio porque mexe com essa questão do homem, ela é impopular, ela não dá dinheiro. Alguém disse para mim assim, se você continuar assim, você vai morrer pobre, vai continuar pobre. Alguém disse para mim, você vai continuar andando de Fusca. Eu tenho um Fusca, né?
Se os irmãos quiserem entender um pouco da graça, comprem um. Eu não tenho vergonha disso. De não dar dinheiro. Mas eu não estou atrás de dinheiro. Vocês sabem quanto eu estou gastando para estar aqui? Alguém chuta aí mais ou menos as cifras. Hã? Que é isso, irmão? Nada. Não estou gastando nada. E estou aqui. Tudo quanto eu tenho na vida hoje, eu recebi pela graça de Deus. E eu tenho tudo que você possa imaginar, que é básico para um ser humano, eu tenho. Nós não precisamos de mais nada. Precisamos apenas da graça de Deus. E por que as pessoas se preocupam com a falta de dinheiro, com a popularidade, em querer aparecer? Eu quero terminar, irmãos, chamando a atenção dos irmãos para 3 princípios que nós podemos aprender da ética. São alternativas éticas. Primeiro vem o princípio deontológico. Esse princípio diz o seguinte: ele se estabelece quando o certo e o errado determinados por padrões pré-estabelecidos que valem para a vida toda. E aqui nós vamos ter que pensar 2 coisas. Ou nós seguimos o que as Escrituras diz, ou nós seguimos os que os formadores de opiniões dizem. E eu prefiro ficar com as Escrituras. Eu sinto muito quem disse o contrário, mas a Bíblia diz que Deus me escolheu antes da fundação do mundo, para que eu seja santo e irrepreensível perante Ele, não é perante o mundo. E Ele me escolheu em amor. E me adotou. Me colocou na sua oliveira de primeiríssima qualidade. Foi Ele. Por isso que eu dou a Ele toda a honra e toda a glória. Se dependesse de mim, certamente eu jamais escolheria Deus. Sabem por quê? Nós, seres humanos, amamos mais as trevas do que a luz. Então, eu vou ficar com as Escrituras. Esse princípio da deontologia. Não me interessa o que os homens pensam, o que eles criticam, o que mexem com eles, mas a Escritura diz, está dito. Segundo princípio é o princípio teleológico, que diz que quando o certo e o errado dependem de atitudes positivas dos seres humanos. E aí nós vamos ter que pensar 2 coisas. Onde é que está o lado positivo de alguém que tem certeza absoluta da sua salvação, da sua eleição, que serve a Deus com humildade, que procura fazer um trabalho sério para Deus? Ou o bom resultado é esse do oba-oba, que atrapalha, que cria escândalos, em que as pessoas transformaram a igreja em centro de convenções e entretenimento, as pessoas vão lá para se entreter, e aí o sujeito pula, grita, delira, e aí você pergunta, como é que foi o culto? Foi uma bênção. Mas sabe por quê? Porque ele liberou adrenalina e depois as endorfinas deram a ele aquela sensação de prazer, de alívio. Aí você pergunta, onde foi que você cresceu espiritualmente falando? Então, a meu ver, o benefício que a palavra traz é, sobretudo, crescimento na graça, no conhecimento e na relação com Deus. O terceiro princípio é o princípio situacionista. Disse deste princípio quando o certo e o errado estão vinculados ao contexto social e cultural onde as coisas acontecem. Vocês sabem por que nós somos minorias? Eu estava brincando, pastor, por que nós somos minoria? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Não tem problema. Mas, irmãos, se nós olharmos os padrões do mundo atual, você abre a televisão, o que você encontra lá? Pentecostalismo, neopentecostalismo. Você vai nas editoras e se você puder levar, eu achei legal a promoção,
Mas se você puder levar o número maior de livros que você puder levar daqui, leve. Você vai estar levando boa literatura. Uma vez eu entrei numa livraria e tinha assim: bom dia com Deus, café com Deus, bom dia Espírito Santo. Coisas assim. Então você pega os padrões da nossa sociedade, são padrões completamente alheios de Deus. E aí cria-se o princípio da maioria. Não, nós temos a maioria, temos a razão. Quem disse isso? Irmãos, o que tem de frase mentirosa nesse mundo? A voz do povo é a voz de Deus. É papo furado. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Quem pratica o pecado? Juridicamente, esse pecado deve cair sobre quem? Sobre o pecador. E Paulo diz que nós somos inimigos de Deus, atuando na velha natureza. É preciso esse ato de escolha, de justificação, de regeneração, de santificação, para que sejamos novas criaturas. Então, queridos, pensando nisto, nós vamos olhar para Lídia. Paulo pregou, e o texto diz, Atos 16:14, o Senhor lhe abriu o entendimento para compreender as coisas que Paulo pregava. Atos 13:48, Paulo prega, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e creram todos aqueles que foram destinados para a vida eterna. Esses princípios dos nossos dias não devem nos empolgar. Nós não podemos estar atrás de números, de quantidade, de festa, de oba-oba. Não vai nos levar a nada, a não ser a subversão das Escrituras e das suas doutrinas. Portanto, quero terminar dizendo aos irmãos o seguinte: assim como Deus destinou os eleitos para a santificação, salvação e fé na verdade, assim também pré-ordenou todos os meios que conduzem à vida eterna. De maneira eficaz, Deus fez isso com todos os seus eleitos. Eu sei que é impossível, irmãos, esgotar tão nobre assunto em tão pouco tempo. A doutrina da eleição, como eu disse, fere o ego humano, reduz o homem ao pó e o faz reconhecer que o conjunto da criação só pode ser explicado por meio de uma vontade livre e soberana, a vontade de Deus. Ele, de fato, é Senhor. Ele é capaz de dominar tudo, os elementos, e determinar aonde a sua graça, de fato, vai atuar. Os resultados dos decretos não é uma fé cega. Nós não seguimos uma fé cega, mas é uma verdade provada hoje e explicada da matemática à física quântica. É só estudarmos. Portanto, queridos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e nos habilite a exercer um ministério que redunde sempre na glória do seu santo nome. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós em tudo dependemos do Senhor, e agora queremos rogar a Ti, que és o autor da vida e das Escrituras, e que por meio do Teu Espírito Tu nos desarme, Tu nos faças, Senhor, reconhecer a nossa posição de inferioridade e de incapacidade de compreender as Tuas grandezas, mas que Tu abras a nossa mente para compreendermos, ó Deus, o que as Escrituras diz e o que ela nos falou nessa manhã. Que saiamos, ó Deus, daqui cheios da Tua graça no sentido do conhecimento, e que assumamos o compromisso diante de Ti, Pai, de procurar conhecer mais sobre Ti. Desmiuçar a fundo as Escrituras e começar, Senhor, a ver que aqueles homens que estão lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, que são tidos como heróis da fé, eles foram escolhidos pelo Senhor, um a cada um. Há na vida, de fato, escorregões, tropeços, dificuldades, mas certamente o Teu verdadeiro povo jamais deixará de olhar para Ti como autor
e consumador da fé. Faze isso em nosso meio. Obrigado pelas vidas, ó Deus, que organizaram este evento, aqueles que colaboraram, que contribuíram, e a oportunidade que tu deste dos teus filhos estarem aqui. Nós oramos agradecidos para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos.